Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Lucas Paquetá. Até porque muito tem se falado sobre a possibilidade, cada vez mais provável, né? Já um acerto, a transferência ainda não foi oficializada, mas deve acontecer nos próximos dias a saída do Paquetá do Milan, a ida dele para o Lyon. E isso levanta alguns assuntos pra gente aqui, né? Principalmente em que momento o Paquetá deixou de ser aquela grande aposta do projeto de reformulação, de reconstrução do Milan, em que ele seria um dos pilares, passou a ser um jogador sem espaço e passou a ser um jogador sem confiança e até incapaz de contribuir mais, porque nos últimos tempos a gente viu muito pouco dele. Então é uma decepção, foi uma decepção o Paquetá no Milan, se a gente pensar no que era a expectativa, no que foi o primeiro impacto dele, né, o primeiro momento dele com a camisa do Milan, mas de uns tempos para cá, de certa forma, ou definitivamente, longe do que a gente esperava. Isso significa que a carreira tá errada, a carreira está encerrada, ou já deu errado? Não, nenhuma coisa nem outra. Significa sim que essa transferência pode abrir uma nova possibilidade para ele, para um recomeço, para uma nova oportunidade mesmo. Já que no Milan, o Milan tem sido um caso bem curioso, né? Se a gente for olhar para esses últimos anos e como as coisas mudam rapidamente também, porque não é que a gente esteja falando, nossa, lembra quando o Paquetá chegou super bem no Milan? Tem 5 anos que ele não joga bem. Isso foi no final de 2018, então a gente tá falando aí do início de 2019, quando ele com o Gattuso no comando, chega e tem um impacto imediato muito bom. Lembra que o Milan seria o time de Paquetá e Piatek, ou Piontek, dependendo da pronúncia, de como você preferir, né? Na Polônia é Piontek, mas no Brasil, em boa parte do mundo, Piatek, a pronúncia ficou mais padronizada, enfim, tanto faz. O ponto aqui lembra quando essa era a dupla do futuro do Milan? E não era um absurdo naquela altura falar nisso, falar que eram os dois, Paquetá, como ficou conhecida a dupla, que num primeiro momento até empolgou. Não era um absurdo naquele momento pensar nesses dois como os caras que fariam esse fio condutor aí, de um Milan que tentava voltar a um nível competitivo mais alto. Só que tanta coisa aconteceu de lá pra cá, né? O Piontek perdeu espaço, acabou sendo transferido, caiu muito de produção depois de um bom começo. O Paquetá, nas mãos de diferentes técnicos, foi usado de diferentes formas e também não rendeu e acaba agora se transferindo. E a ida pro Lyon pode significar para ele uma nova oportunidade. Convido você a se inscrever aqui no canal, então se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e o comentário, se você acha que é bom pro Paquetá sair do Milan nesse momento, como você define a passagem do Paquetá pelo Milan, se você concorda que foi uma decepção, que frustrou, que ficou aquém das expectativas que eram muito altas, se você tem alguma teoria pro porquê de não ter dado certo como se imaginava e da coisa ter mudado tão rapidamente para ele com a camisa do Milan, e se você acredita que o Lyon é um bom destino para ele, se o Lyon é um bom lugar para ele recomeçar. Então o espaço está aberto para todas essas perguntas aqui embaixo, não são perguntas com respostas objetivas, então como vocês já sabem, eu gosto bastante de levantar perguntas que não têm resposta certa aqui no canal, mas a gente acaba abordando alguns desses temas também, mesmo que sem querer cravar para um lado ou para o outro, até porque são temas bem subjetivos mesmo. O que é mais objetivo é dizer que o Paquetá realmente ficou aquém do esperado e que decepcionou e que não entregou o que se imaginava, tanto que agora ele vai render uma transferência abaixo do valor que o Milan certamente imaginaria, abaixo do que o Milan pagou no primeiro momento, que se fala é algo próximo de uns 20 milhões de euros na transferência que deve se confirmar para o Lyon. A gente pode olhar do ponto de vista do Milan, do ponto de vista do Lyon, do ponto de vista do jogador. Vamos começar pelo jogador, então. O Paquetá era um jogador que tinha tudo, e aí isso só vai reforçar o porquê dele ter decepcionado tanto, pelo menos na minha opinião, se você discordar, deixa aí embaixo. O Paquetá era um jogador que chegou à Europa, sim, com uma ascensão rápida no Flamengo, mas um jogador que tem porte físico, então é um jogador que chegava à Europa preparado para um contato, para o jogo mais de contato físico mesmo, tendo a capacidade para conduzir a bola, para arrancar com a bola, tendo uma capacidade tática para se encaixar em diferentes funções. Vamos lembrar dele no Flamengo, né? Ele jogou no ataque, ele jogou como meia, ele jogou no Milan mais recuado como um dos meio-campistas, ele jogou aberto. Então é um jogador que fez diferentes funções, ocupou diferentes espaços dentro do campo. Então, para um processo de adaptação, que naturalmente teria um impacto ali, você sair do Brasil para jogar no futebol italiano, tem um impacto no mínimo tático de adaptação, além da exigência física, mas ele parecia um jogador bastante pronto para a idade dele. Ele não era dos mais jovens, mas era um jogador jovem. Ainda é, né? Tem 23 anos, então ainda tem muita carreira pela frente. Mas era um jogador que já apresentava, sim, uma versatilidade no entendimento tático, uma capacidade do ponto de vista físico e um potencial do ponto de vista técnico. Então era um jogador que conseguia preencher todos esses quadradinhos ali na hora da avaliação de um jogador que poderia chegar e, sim, se dar muito bem no futebol europeu
entendeu? Num clube que passava por um momento bastante complicado, ainda passa por uma reestruturação, a imagem recente é mais positiva, mas de novo, parece que tem muito tempo que o Paquetá chegou ao Milan, mas não é tanto assim. Vamos lembrar que em 2019 o Milan teve o Gattuso, terminando a temporada 2018-2019, né? Foi o treinador daquela temporada, o melhor período do Paquetá, em que ele joga como um meio-campista à esquerda, num trio de meio-campistas que tinha muitas vezes meias abertos que não eram exatamente pontas, então o Suso aberto de um lado, o Çalhanoğlu aberto do outro, e o Paquetá tendo essa liberdade para iniciar a saída de bola, mas não só ficar por ali, muito mais se projetar para definir as jogadas à frente. Isso com o Gattuso. Aí chega o Marco Giampaolo, que tem uma passagem meteórica, né? Passa rápido, acaba chegando. O início de temporada 19-20 do Milan é péssimo. O Giampaolo tentava implementar um estilo de jogo parecido com o que tinha feito na Sampdoria, agora ele é o técnico do Torino, inclusive para essa temporada 2021, então era uma tentativa de um losango, o que mexia na estrutura e no posicionamento, por exemplo, do Suso, como que Paquetá entraria, Paquetá, Çalhanoğlu, quais seriam as escolhas. Ele acaba perdendo espaço, e aí é importante dizer, não é só por uma questão tática ou de preferência do técnico, é também pela queda de desempenho dele. Então, ao falar sobre transformação do Paquetá perdendo espaço, a gente fala sim de mudanças de perfis de treinadores, de formações táticas, mas acima de tudo uma mudança de rendimento. É claro que as coisas estão associadas, não dá pra dissociar e tratar cada coisa como um aspecto totalmente isolado, mas o Paquetá não perdeu espaço no Milan por acaso. Ele perdeu espaço porque ele não rendia. E é até bom lembrar que depois, né, do Giampaolo chega o Stefano Pioli, que chega com uma rejeição gigantesca ao Milan, é bom lembrar. Então, o Stefano Pioli, que foi confirmado, inclusive o Milan pensava na temporada 2021 com o Ralf Rangnick, aí o fim de temporada 19-20 com o Stefano Pioli foi muito melhor do que o esperado, então o Milan preferiu apostar na continuidade, e aí ele já tinha uma volta por cima, uma de algumas, na verdade. Uma era do próprio treinador, que chegou com rejeição quase total, num Milan que estava numa situação muito ruim depois do início de temporada com o Marco Giampaolo. O Stefano Pioli consegue mudar essa impressão e consegue estabelecer um bom trabalho por lá, e ele consegue recuperar um jogador que no início era tido como o grande problema do Milan, que tinha também rejeição total, que era o Çalhanoğlu. Então, a torcida do Milan queria, gostaria e esperava muito mais do Paquetá. A torcida não aguentava ver o Çalhanoğlu em campo no início da temporada passada. E ele consegue dar a volta por cima, ele se recupera e ele vira um dos pilares do time com o Stefano Pioli, já num outro funcionamento, né? Se foi uma tentativa de um losango com o Marco Giampaolo, durou pouco, chega o Stefano Pioli, muda um pouco essa estrutura, um time que tinha muito apoio, tem ainda, muito apoio do Theo Hernandes pelo lado esquerdo, o Paquetá começa sendo um meia central, com o Çalhanoğlu partindo da esquerda para dentro, já que liberava o corredor pro lateral, o Suso ainda era uma peça importante na direita, olha como as coisas mudaram, né? O Suso perde espaço, cai muito tecnicamente, se transfere, o Çalhanoğlu, que era o cara mais rejeitado do time, e certamente o que menos tinha prestígio dessa linha de três meias, vira o único que se estabelece e que se mantém no time até hoje. Aí o Ibra chega depois, tem um ótimo rendimento. Aí o Rebic vira uma peça importante e tem um ótimo 2020 também. Então olha como as coisas foram mudando muito radicalmente pro Milan, que tem mais mudanças agora, que tá resgatando, por exemplo, o Kessié, que era outro desses caras dados como terminados, porque realmente teve um período péssimo em desempenho. Aí tem o Benacer tentando ganhar espaço, demorou um pouco a ter oportunidades. Aí agora tem o Tonali chegando, tem o Brahim Dias como essa expectativa, teve o Castilheiro ocupando espaço em alguns dos momentos. O Milan mudou muito e vários jogadores entraram e saíram. A questão é que o Paquetá saiu por deficiência técnica, por não render, por não ter o desempenho esperado, e quando teve oportunidades em diferentes funções, não entregou. Então a gente não está falando de um caso, ele merecia ter mais chances. Ele, na verdade, não entregou. A gente pode falar sobre adaptação, a gente pode falar sobre desafios numa mudança cultural, numa mudança de cabeça, de como o aspecto psicológico é importante também nesse tipo de transformação. Então, de forma alguma eu trato um jogador, nesse caso, como um jogador acabado que fracassou. Mas a gente pode tratar sim como uma decepção a passagem dele pelo Milan. Porque o lado positivo foi só aquele gostinho inicial. Depois a gente viu muito pouco, e não só por falta de minutos, e sim por falta de entrega de qualidade nos períodos em que estava em campo. Ok, e no Lyon? No Lyon ele chega para ser um meio-campista que a gente tem uma dúvida muito grande em relação a qual faixa de campo ele vai ser explorado. Porque o Rudi Garcia varia taticamente, muda o sistema, muda a composição do time, porque tem essa indefinição sobre o Aouar. O Aouar é um dos pilares do time do Lyon, um jogador extremamente técnico e hoje muito mais valorizado do que o Paquetá para o mercado
internacional sem a menor dúvida, até porque vem de excelente temporada, tem muito potencial, e é esse meio-campista. Vamos pegar o Lyon da temporada passada, na Champions, por exemplo. O Lyon terminou a temporada jogando com 3 zagueiros, 2 alas, 3 meio-campistas, 2 atacantes, numa estrutura bastante conservadora, no sentido de esperar para acelerar com a dupla de ataque. Mas desses 3 meio-campistas, a temporada terminou muito bem estabelecido. O Bruno Guimarães deu super certo, teve um impacto imediato muito forte, muito bom sendo esse primeiro. O Cacré cresceu como esse meio-campista à direita. Foi uma das boas novidades do Lyon na reta final de temporada. E à esquerda estava o Aouar. Ou está. E aí vai depender também da formação. Vai ser linha com 4, vai ser 3 zagueiros, vai ter 3 meio-campistas, vai ter linha com 4 no meio, vai jogar com 3 atacantes, vai jogar com pontas mais de velocidade. O Aouar, por exemplo, pode ser esse meia armador mais aberto trazendo pra dentro, ou ele vai compor o trio central, ele vai ficar ou vai sair. O que não falta é pergunta, né? No momento o Lyon tem muitas dúvidas. Mas a grande curiosidade aqui é: o Paquetá vai jogar, vai se encaixar em qual função? Ele vai ser esse meia centralizado atrás dos atacantes? Ele vai ser um meio-campista que pode encorpar um trio, por exemplo, podendo ter ele à esquerda do Cacré com o Bruno Guimarães por dentro? Ele vai jogar aberto, sendo um meia aberto que traz pra dentro? E aí a gente volta aos mesmos argumentos da chegada dele ao Milan. O Paquetá é um jogador que tem versatilidade, no sentido tático, de poder executar diferentes funções. Ele é um jogador com qualidade técnica, ele é um jogador com capacidade física, então sim, ele tem os elementos necessários para uma adaptação ao futebol francês e para se destacar. A mudança de ares pode ser muito boa para ele, porque no Milan a confiança já tinha ido para o espaço, ele não estava bem por lá e tinha perdido o espaço também. Então essa é uma curiosidade que a gente fica em relação ao que vai ser o Paquetá nessa chegada ao Lyon, se ele vai corresponder, se ele vai ser esse jogador, se ele vai conseguir voltar a ser aquele jogador de uma projeção muito grande, porque o potencial ainda tá lá. Agora, ele vai precisar dar uma reviravolta na carreira dele. O Lyon hoje parece um destino interessante, do ponto de vista de liga, do ponto de vista de clube, até no sentido, se a gente pensar na aproximação e na relação que existe com os brasileiros também. Então, pode ser positivo para ele. Acho que é melhor do que a permanência no Milan. Mas, acima de tudo, ele vai precisar entregar dentro de campo. Conta aí com os comentários de vocês, a inscrição no canal. Um abraço para todo mundo e até a próxima.